Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais uma dica do Luiz Lima. Hoje vamos falar sobre if else e begin end. Então, se você não conhece, o if else ele é um comando condicional que deve ser utilizado na maioria das linguagens de programação e ele serve para quê? If alguma coisa vai validar uma condição, se for verdadeiro executa o código 1, se não vai executar o código 2. Beleza? Então, é bem simples. Então, vamos para a parte prática. Antes de começar, aqui eu quero fazer um teste com você. Então, dado esse código aqui, ó, a gente tem aqui a declaração de uma variável, eu atribuo o valor 10, tem um if e o else com a condição, eu estou validando se essa variável é 10, se for, vai executar isso, se não, vai executar isso. Então, a minha perguntinha é, aqui nós temos algumas alternativas e eu vou dar aí 10 segundos para você escolher qual é a resposta correta. Nós temos as seguintes opções. Erro, pois não utilizou o begin end no else. Repara que não tem o begin end aqui. Vai retornar apenas o select 1, vai retornar o select 1 e 2, vai retornar o 1 e o 3, vai retornar a porra toda, 1, 2 e 3, ou não vai retornar nada. Beleza? Pensa um pouquinho aí. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Então vamos lá, pensou direitinho? Vamos executar e a resposta é, ele vai retornar o select 1 e 3. Então a resposta, a letra D. Ah, miserável, eu achei que ele ia retornar só o primeiro, que o 2 e o 3 estavam dentro do else. Pois é, aqui que está a pegadinha do malandro. Se eu conseguir te enganar, foi por causa da indentação do código e não ter colocado o begin end. No if eu coloquei, então ele executa tudo que está aqui dentro. No else não tem o begin end, então ele vai executar somente ele vai considerar no else a próxima instrução apenas. Então aqui repare que a gente tem esse select 2 e o select 3. Como não tem o begin e o end, ele vai considerar somente esse cara no else e o próximo é como se estivesse fora, mesmo que ele estivesse dessa forma que eu coloquei na indentação. Beleza? Agora vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Vou alterar o valor da variável para 9. Então ele vai bater aqui, vai ver que é falso e vai ter que executar o 2 e o 3, certo? Então, ó, repare que o primeiro foi o 1 e o 3 e agora o resultado vai ser 2 e 3, porque esse cara é falso, não executa e muda para cá. Agora vamos comparar com uma outra forma de escrever. Então reparem aqui no else, que agora sim eu tenho o begin end. Então compara isso daqui com isso daqui. O que fica mais fácil de você entender o comportamento? Então assim fica muito melhor, não é? Vamos executar aqui, ó. Com 10 o resultado é o mesmo, mas fica muito mais fácil de você entender que o 2 e o 3 estão separados. Concorda? Então, pelo amor de Deus, usa o begin end, beleza? Esse foi um exemplo um pouco mais simples. Aí agora vamos fazer um último exemplo, que foi um caso mais parecido aí com um dia a dia, que eu peguei de um cliente. Eu identifiquei isso, expliquei para ele, e aí sim ele conseguiu resolver o problema. Vamos lá. Então vamos ao nosso caso real aí do dia a dia, hein? Vou simular o cenário aqui, é bem parecido, ó. Eu vou criar uma tabela de histórico de estoque, que vai ter 3 colunas, uma de data, uma com o ID do produto e outra com a quantidade. E eu estou criando uma primary key com a data e com o ID do produto, para que ele só tenha um registro, um determinado produto, só tenha um registro naquela data, ok? Então eu crio uma segunda tabela também, que vai ter o estoque só do dia, e vou inserir alguns dados, beleza? Então nós temos duas tabelas. Então na tabela do dia atual, eu tenho aqui, ó, o dia atual é o dia 18 de 2 de 2021, e lá no histórico eu não tenho nada ainda, beleza? Então até aqui tudo tranquilo. Aí o que acontecia lá na rotina? O cara fazia lá, pegava a data,
A menor data só vai ter a data do dia mesmo, então aqui é um tratamentozinho, só para pegar a data de forma dinâmica. Eu vou pegar o top 1, que vai ser o dia 18, só tem um dia, só vai ter o dia atual mesmo. Aí deixa eu comentar aqui. Aí o que acontecia lá na rotina? Ó, presta atenção aqui. Tem um if que vai fazer o seguinte, ó, se não existir registro naquele dia, ele vai inserir o registro, beleza? Não vai dar nenhum problema, não tem nada, insere. Else, se já existir alguma coisa, o que ele precisa fazer? Ele tem que excluir o que está lá e vai inserir novamente. Então, se já tiver alguma coisa, manda embora e insere os novos, certo? Só que aí, repara aqui, ó, olha o else, cadê o begin-end? Esse cara deveria executar 2 aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou rodar e deu erro. Olha só, violação da chave primária. Ó. Você não pode inserir um registro duplicado na tabela histórico estoque. Mostra aqui até o registro para você, ó, do dia 18/2/2021, produto 1. Vamos rodar aqui para entender o que aconteceu? Ó, eu tenho aqui a tabela de cima, a tabela do estoque do dia e do histórico, ou seja, então ele já inseriu, beleza? Aí, volta no código aqui para a gente entender, ó, o que aconteceu? Não tinha ninguém na tabela de histórico, ele pegou e inseriu, beleza. Aí, olha a pegadinha do malandro aqui de novo, ó. Quando o cliente fez essa rotina, ele não se ligou nessa questão do begin-end, do else com o primeiro comando aqui. Aí ele entende o que aqui? Ah, beleza, ele executou isso daqui. Aí o else, como está sem o begin-end, esse cara ele considera aqui e esse cara fica fora. Só que na verdade, esse aqui deveria ficar junto com o delete. Beleza? Então por isso que ele deu o erro aqui de chave duplicada. Ele inseriu aqui, ignorou esse cara e tentou inserir de novo. Só que aí vai dar o erro, certo? Como é que a gente corrigiria esse caso? Ó, é a mesma coisa que a gente fez lá no início. Mete um begin-end aqui no else e vamos executar de novo para ver o que acontece. Olha só, agora vai executar com sucesso. O que ele faz? Já existe, como eu estou rodando de novo, já existe o registro aqui na tabela de histórico. Então o que ele faz primeiro? Primeiro ele deleta, aparece aqui as 3 linhas, e depois insere novamente. Entendeu? Aí vai resolver o problema dele. Então, só para fechar, qual que é a moral da história? Sempre que você usar um if, else, um while, ou qualquer coisa que você possa colocar o begin-end, coloca o bendito do begin-end, beleza? Pode facilitar as coisas. Às vezes alguém não entende, vai lá, inclui um código depois e passa a ter um comportamento diferente. Ele não dá erro, mas retorna um valor diferente, entendeu? Então isso é bem perigoso. Então, use o begin-end. Fica a dica. Valeu, um abraço.